Eu me chamo Benildo Costa, sou proprietário da empresa Trio Conte, sou contador e eu também estou na TV Relacionamento. Olá, internautas! Iniciamos mais um programa Gestão Executiva. E hoje nós vamos aí ter a honra e o privilégio de conversar com uma pessoa que tem uma vivência de mais de 48 anos na área de Direito e que é considerado um dos melhores advogados do Brasil. Vamos falar então com o Dr. Paulo Oliver. Muito obrigado. Nada, foi um prazer estar com vocês. Espero responder os anseios daqueles que nos ouvem. Perfeito. Conta um pouquinho para os nossos internautas onde você nasceu e em que momento que você pensou assim, eu vou fazer Direito. Eu pensei em estudar uma pós-graduação ou até uma matéria específica como profissional. Só que meu pai sempre queria que eu fosse pensar em economia, fosse pensar em uma outra linha de administração. Quando de repente eu chego em casa, eu falei, me inscrevi no vestibular. Eu vou prestar direito no Mackenzie, vou prestar direito em tal lugar, vou prestar em tal lugar. Ele ficou assim, mas você saiu de casa falando que ia fazer inscrição para uma coisa e agora me vem com outra coisa. E assim fui, me encontrei. Depois fiquei 5 anos como estagiário mesmo, desde o meu primeiro dia que eu tomei o trote pela manhã. À tarde eu estava com o professor Álvaro Vilaça Azevedo. Fiquei 5 anos aprendendo, eu não quis ganhar, porque a hora que ele atrasava eu ficava de mal com ele. Então eu quis trabalhar de graça, porque eu brinquei com ele. Ele falou assim, mas por que você não quer receber? Eu falei, não, porque isso que o senhor me dá eu ganho de sábado de mesada do meu pai. E eu vou ficar olhando para o senhor esquece de mim, eu vou ficar com bronca. Eu prefiro continuar aqui porque eu quero aprender. E fiquei sempre dentro do direito. Aprendi muito naqueles 5 anos. 6 meses antes comecei a montar meu escritório. Ele falou assim, agora eu vou fazer carreira acadêmica. Talvez você me veja chegar na faculdade de Direito como diretor, tanto no Mackenzie como na São Francisco, e conseguiu. Ele foi um grande professor, tive grandes aulas com ele, e depois eu participei também de muita política universitária, fui líder estudantil, participei do projeto Rondon, e muitos campos avançados, conheço toda a Amazônia, tudo que vocês estão falando que está acontecendo hoje, eu cheguei a ver, eu vi desviar pau rosa, cair no Juruá, tombar, eles cortarem os seringueiros, eu tive no Seringal de Sabá, tive aqueles índios todos, e por coincidência, um índio que foi líder, que eu sou cacique indígena, eles me deram o título depois de tanto defender o direito dos índios. Eu recebi do Cintas Largas, aquele Robson Miguel que canta aqui em São Paulo. Sim. Eu recebi o Cocar, está na OAB, eu dei o Cocar para eles, e meu apelido nos índios é Jaguareté. Quando ligam em São Paulo, Jaguareté, eu falo, não fala que não existe, porque existe, viu? Sou eu. Não sei se você viu o diploma que está lá. Sim, eu vi. Os índios que me deram, e tem a fotografia do índio. Jaguareté é uma onça pintada, na verdade, né? O Jaguareté, quando eles dão para um homem, é homem de combate. Então eu recebi esse título deles dentro de uma... Eu fui visitá-los e recebi lá de surpresa, tanto o diploma como o cocar. Maravilha. Perfeito. Doutor Paulo, em toda essa história aí de tanta experiência, eu queria que você contasse uns casos mais inusitados aí. Nós tivemos alguns casos diferentes, que não é todo dia. Você vê o jornal falar, os outros falam, escrevem aí, mas ter ele na mão é difícil. Sim. Eu tive um caso dos mais graves e famosos em São Paulo. Eu vou dizer, não vou dizer o nome de ninguém, mas vocês vão conhecer o caso. 17 de dezembro de 2007, foram presos em uma operação da Polícia Federal 27 mulheres que diziam que eram cafetinas, uma maior do Brasil e umas outras mais. Que saiu no jornal que envolvia muitos políticos, muitas misses, gente da televisão brasileira que estão nativa até hoje, alguns. Então falaram de toda essa turma e ela me procurou porque já advogava para ela em alguma coisa. E ela era a principal, porque quando a Polícia Federal gravou o telefone dela, ela falava assim, você sabe que eu sou a maior cafetina do Brasil, não tem bom. Ela falava claramente, está gravado, nomes que ela trocou, locais e pontos de encontro, nos jardins, em todo lugar aí. Então nisso daí eu fui atendê-la e eu conversei seriamente com ela e falei, olha, eu vou vir te atender
quando eu vier aqui na Polícia Federal, ali na Lapa de Baixo, alguém vai se identificar como do meu escritório. Mas você cala a boca e não vai falar com ninguém. Teu depoimento, você fala demais, já falaram demais, está a imprensa inteira falando, está tão escândalo aí, tudo que é jornal, a revista Quem, a revista Folha, estava dando, todos os jornais do Brasil. Bom, ela foi detida, foi presa, me receberam depois em apartado lá, porque eu, por ter ligado, prestado serviço para as casas também deles, eles chamaram um delegado e falaram, o doutor Paulo é conhecido nosso, aqui não tem erro, não se preocupe não, que não vai dar encrenca nenhuma, não pode que eles atender. Então eu ainda lembro como ele me falou, em termuros, mas é uma verdade. Ele falou para mim, você não usa esse telefone através do vidro, porque tudo, eu não acredito que não se escuta, viu, Paulo? Então você sabe o que você quer fazer. Então, marquei o dia que eu ia chegar lá, fizeram ela descer no porão da Polícia Federal, e eu fui numa sala de um delegado, que ele se retirou. Estava eu, minha filha, um outro estagiário, mais outro advogado. Ela se assustou quando me viu lá dentro sentado. Mas como não vai me chamar? Eu falei, não, vai chamar aqui, eu quero falar com você aqui. Porque você fala demais, não, porque você pensa que está lá nas tuas festas e você vai complicar tudo. Entendeu? Então eu conversei com ele, falei, você não vai falar, até porque o advogado tem que ter uma visão futura do ato próximo que ele vai fazer. Exato. Então, se você vai fazer uma defesa difícil, você tem que se pôr no lugar para fazer como é que eu vou sair disso, como é que você vai dominar essa linguagem. Procurar pensar o que os opositores vão falar. E eu ainda alertei ela tudo como tinha que ser. Então, tudo bem, passou uma série houve uma tentativa de quebrar o meu feitio de trabalho, colegas, nós sabemos que nós temos colegas que disputam espaço, quer pegar cliente fácil, o cliente é tonto e entra, não tem aquela perspectiva de ver o perfil da pessoa. Então ela foi visitada por vários e vários advogados famosos que fazem júri aqui em São Paulo, e ela não aceitou com ninguém. E eu falei para ela, você deu prazo, você mesmo falou na gravação que você tal, e você vai ficar 6 meses, se é maior, vai sair 1 a 1, e você vai ser a última a sair. E você se prepara, porque eu vou entrar, vou pedir relaxamento de prisão, não vai ter, eu vou pedir para não dizer que eu não fiz, eu vou pedir isso, não vai ter habeas corpus, que vai ser pré-julgamento, você vai se complicar. Preparei todo o campo de trabalho e começamos a ter as conversas. As conversas foi séria. Bom, final das contas, na primeira instância, eu lembro como fosse hoje, eu vou falar até o nome dos colegas, porque é uma verdade, eu não tenho o que falar. Estava o Toron do lado, outros advogados, o Sayeg, falecido do outro lado, tinha mais ou menos, era 27 réus e estamos em 14 advogados. Mas a minha cliente era a principal, então era o primeiro a ser interrogado, era ela, e eu que perguntava o que eu queria para o juiz. Sim. Então é para você ver como a perspicácia de você derrubar as provas. Eu já sabia, tinha 6.000 páginas para mim ver, tinha todos os telefonemas de tudo que era atriz que você pode imaginar, todas as misses e todas as mulheres que participaram da Fórmula 1, toda a mulherada que trabalhou nas grandes shows e feiras aqui de São Paulo, aqueles filão estava tudo exposto. Eu peguei e perguntei, chegou o delegado, o delegado foi o primeiro a ser ouvido. Quando o juiz cansou de falar com ele de 7ª Vara Criminal, ali na Praça da Paulista, ali na Paulista, perguntou para ela uma série de coisas, depois perguntou para o delegado, doutor, como é que o senhor assinou um relatório tão violento? E o que o senhor pode me dizer? Não, eu creio nos meus policiais e tudo certo, é comprovado. Tá bom, chegou a vez de fazer pergunta. Excelência, eu quero saber de uma coisa. Esse delegado, ele assinou, ele é o dono do relatório, ele é o dono da acusação. Tem 2 investigadores assinando com ele. Eu quero saber se ele tem alguém que reclamou do produto. Que eu sou louco, né? Vai pensar que eu lei do consumidor? Não, se tem várias criminosas. Tem uma porção de gente que diz que está fazendo explorando o Leucínio, mulher que vai para a Europa, mulher que vai para a Fórmula 1, mulher que vai para outro lugar. Como é que fica essa situação? Eu queria saber quem é que reclamou, que pagou e está reclamando delas. Como não tem prova que tem a prostituição aí. O juiz olhou para o delegado e falou, responda. Ele falou, doutor, sabe, eu confio muito nos meus policiais e eu não posso dizer porque eu não fui em nenhuma diligência. Então faz constar que ele não conhece nada. A senhora, eu quero saber se o senhor sabe se fulana de tal, essas 3 atrizes são prostitutas. Queria ver ele falar. O senhor prova que ela é prostituta? Não, ouvimos falar, vimos uma conversa telefônica da pessoa que era o intermediário. Sim, então você não sabe se ela foi. Vocês têm certeza que ela foi?
começou, não, pô, tinha uma hora eu estou ouvindo, eu falei, pô, deixa para mim perguntar alguma coisa, você está acabando com tudo. Eu estava uma hora já, eu que perguntava pro juiz. Uma hora que ele, bom, rodou, ela foi a última a sair depois de 6 meses exatamente. E eu, quando falei, agora você vai entrar na detenção, não grita, não cria problema, você com toda a tua elite, você vai ser empregada, procura, desculpa a expressão se alguém está... não é nada com relação a sexo, mas você se achar 3 casais lá dentro, vai para essa cela, pede que você vai cuidar deles, vai trabalhar nessa cela, vai passar vermelhão no chão, ajuda a fazer a comida, e eu mando a pizza toda sexta-feira de noite para vocês lá dentro. E você, por favor, você tá, não deu outra, ficou 6 meses numa cadeia como devia, ninguém punha a mão nela, ela tomava sol, ninguém tomaram conta dela, os próprios caras que são marginalizados tomaram conta dela, cuidaram dela. Deu 60 dias, aliás, 6 meses, rua, foi solta, relaxou. O tribunal acabou de julgar no superior agora, absolveu todo mundo, ninguém ficou preso e ninguém vai ser condenado. Acabou. Então você tem que saber a prova que você leva. Você tem que ver a situação da pessoa que acontece o crime. Porque tem gente que matou meu filho no trânsito, vai cuidar. Você não é assim, não. Se você quer acusar pela morte da sua filha, procura ver a sujeira do cara, ver quem ele é primeiro. Exato. Não é eu quero justiça, não é assim. Então você quer justiça, vamos fazer justiça. Sim. Mas não desse jeito. Entendeu? Então ela está absolvida, hoje coincidentemente ela casou, está fora do Brasil, as outras são por aí, tem umas outras que são mistas, foram mistas, estão casadas, então está tudo numa boa, ninguém ficou sujo, tem processo, está lá para quem quiser ver, tem 12 volumes, mas acabou. Entendeu? Então essa é uma coisa diferenciada, que vai para a cadeia, prostituição, tem que ver se vai ter prova, entendeu? Tem que prender a passagem de alguém que foi para a Europa, prender alguma coisa, fulana de tal, não vai. E foi um tumulto no Fórum de São Paulo, porque ia no Fórum Criminal para ver nas buscas onde estava o inquérito. Ninguém pensou na Federal, que estava lá na Paulista. Então nomes famosos que a gente vê na televisão, aí de sexta-feira, ou de quinta, tá na rede TV, um monte de mulher bonita sentada, elas falam barbaridade linda, né? Mas ninguém pensou, elas não esqueceram de ir na delegacia própria e procurar se estavam. Aliás, estavam, ia ser tudo ruim para todo mundo. Não, numa boa. Está tudo em paz, saíram, tudo em paz, está todo mundo limpo, e está aí criminal, problema dela. Agora, não deixou rabo, não tinha passagem preso, ninguém foi reclamar do produto, não recebeu cheque sem fundo para denunciar o cara, e você acha que fala para mim. Então eu acho, Paulo, você vai ser político, eu não vou ser político, você podia ser, já tive função pública, coisa que não tive, mas eu não ponho bandeira no meu corpo. Não ponho bandeira na minha fisionomia. Porque se eu abraço o direito, se eu quero defender o direito, eu não posso chegar, esse cara foi vice-candidato da Capixaba tal, esse aqui foi fulano de tal, não. Esse cara eu conheço, ele trabalha no silêncio, depois quando dá o capote vem feio. Então é assim que se trabalha. O direito é assim. O cara fala, eu quero separar da minha mulher. Que aconteceu assim. Você tem prova de tudo isso? Se você tem prova, muito bem. Se você não tiver, vai devagar com a dor. Porque hoje a obrigação de alimentos você tem também, não tem essa história não. É por causa que fez, não tem essa, não acabou, mudou tudo. Pensa, conversa com alguém que te instrua, conversa com quem tem da visão, entendeu? Sim. Isso tem na medicina, tem muitos casos, eu estou com vários casos aí de médicos com relação a mulheres, cirurgiões plásticos, entendeu? E daí fazer o quê, né? Se excede demais, eles tontos e brincam demais, então tem uma série de coisas. Esse é um dos casos sui generis. Outro caso... Conta do Napoleão, do Lampião. Do Lampião? Não, o Lampião foi o seguinte... do Tiradentes também. Tiradentes. A família do Tiradentes. Eu fui procurado por uma... Naquela época eu falava possível herdeira do Tiradentes, seria a 5ª geração. Mas ela queria, na verdade, usar a sequência familiar. Não tinha... Então eu falei o seguinte, eu tive que... Vamos abrir um inventário? Eu falei, vamos de louco. Eu falei, vamos de louco. Porque se nós tivermos o óbito dele, onde ele morreu, vamos a São João del Rei, vamos pegar algum documento que tem lá, vamos tirar alguma coisa, aí de posse desses documentos, você tem no teu documento o nome na árvore, pela sua mãe, dá para chegar nele. Parentela. Sim. Nós vamos abrir um inventário negativo, mas você vai ter que reconhecer pelo nome que você tem, que está casado, você é uma herdeira de Tiradentes.
eu vou fazer isso daí, nós vamos ficar uns 10 dias lá, porque eu vou ter que fazer. Fazer inicial já sai pronta de São Paulo. Vou distribuir no foro de lá. Vou ter que esperar o juiz nomear você inventariante. Ele não vai querer saber nada, ele vai pegar e vai nomear. Nomeia, eu presto compromisso por você. Você vai comigo, eu presto compromisso que você está. No fim, o inventário é negativo, certo? E em sendo negativo, você tem uma certidão que você habilitou ninguém. Procurou o promotor, não quis saber, nem tomou conhecimento. Então, o que aconteceu? Então, ela tem um documento, uma sentença que foi aberto um inventário negativo de Tiradentes, porque ela, o patronímio da mãe dela era o mesmo de Tiradentes, e na sequência da história chegava. Então, você tinha um documento que tem alguém da geração dela lá em Minas Gerais. Entendeu? Então, quer dizer, não dá para fazer. Como não dá para fazer? Pega o advogado que vai estudar para ver se dá para fazer. Entendeu? Sim. Se não dá para fazer, não dá para fazer. Dá para fazer, dá para fazer. Então esse foi um caso, outro sui generis foi de Lampião. Entendeu? O do Bige era presidente da OAB, eu era presidente da Comissão de Direito de Autor da OAB de São Paulo. E o Carlos Alberto era secretário-geral da Ordem, ele me telefona. Paulo, olha, você quer atender uma menina da TV Manchete? Eu falei, o que tem? É uma repórter da Manchete, entrevistou o Bige aqui, conversou com o doutor José de Castro Bige. E quando ela começou a falar com ele, ela perguntou de algum advogado que conhecesse bem o direito de sucessão, mas que queria envolver direito de autor, direito ao nome, e me contaram tudo o que era. Me contaram o que era, e eu falei, o Carlos Alberto falou, não, nós já falamos com o Bitar não pega, não quer pegar, só dá aparecer, o Antônio Chaves está velhinho, da diretora de São Francisco, foi meu professor. Ele falou, não pega, você aceitaria, porque eu lembrei de você conhece muito e você está fresquinho, você é um dos que defenderam tese de direito de autor e direito de patronímico. Então tá bom. Então, esse livro aqui é fabuloso. Esse é um dos primeiros, Então, o primeiro foi fotografia e o direito da lente, do autor, do dono da lente, do fotógrafo também. Okay. Tem muita história, até o Dini tem história com lente. Esse é um dos primeiros. Aí, ela marcou comigo, veio ao escritório, quer dizer, a gente tem que ter, perspicácia, que isso daí não está no código. Exato. Entendeu? Não está no código. Você tem que empreender, a fazer documento bom, não fabricar falso, mas fabricar o documento originário da pessoa. Aí ela me aparece, ela falou assim, olha, minha mãe Expedita Ferreira Nunes, agora com o nome que eu dei, que é dos pais. Expedita, qualquer nome. E mostrou, e falou assim, olha, eu sou a neta de Lampião, eu trabalho na TV Manchete, sou cameraman, e eu queria saber se eu queria acertar a situação da minha mãe, e a gente poder fazer a história do Lampião. Aí eu falei, bom, então vou fazer o seguinte, você vê o que é possível fazer, mas me traga o documento da sua mãe, nascimento, e veja se tua mãe, com quem sua mãe ficou. Mas foi impropriar, se vire, você vai impropriar, vai lá procurar se tua mãe tinha 3 anos quando o Lampião foi decapitado e a Maria Déa viu a morte dele, que ela foi a última a ser morta. Que era a Maria Bonita. A Maria Bonita. Então você vai fazer o seguinte, você vai lá e procura saber com quem é que fez. Se não tinha juízo, tem que ter um juiz de vara, aqueles que têm respeito, a gente falava no interior. Sim. O fazendeiro é o que mais entende as coisas e ele cuidou da menina. Ela vai lá e acha. Ela vai apropriar, me acha o fazendeiro velhinho com 90 e poucos anos que cuidou dela. Você tem documento? Bom, pois ela me traz um documento amarelo, ao máximo velho, com aquela tinta de tinteiro. Eu penso até aquele sabugo de milho, com aquela. O cara. Conheço que a patrulha volante passou na madrugada de tal, nessa cidade. Depois de todos mortos, encontramos uma criança de 3 anos, mais ou menos abandonada, ou qual fica nas mãos do fazendeiro tal que deu a criação para ela. Puxa, então ela me trouxe esse documento. Quando eu trouxe esse documento, eu falei, pô, tá clareando. Eu falei, ó, o problema é o seguinte, nós temos que abrir inventário negativo. Como assim? Como inventário? Tem que ser expropriar, porque lá o juiz reconhecia na época, quando não tinha juízo, esses documentos. Esse documento tem que ser feito em propriar. Vamos abrir o inventário negativo, o nome da sua mãe como inventariante, e nós vamos ter que contar uma história por quê, porque vai abrir isso sem ter outro documento. Então juntamos a identidade dela com os nomes, juntamos algumas fotografias do bando, juntamos a história que ela tinha me contado, escrevi toda essa história e juntei o documento da época original.
E talvez agora você se vira, mas se arruma, vai arrumar um deputado lá que te arrume a passagem, que eu não vou apropriar não. Ainda estava rodando aquele filme na Bahia, que apropriar fica divisa, Bahia de um lado, então eu vou para apropriar. Bom, chego a apropriar, eu olhei e falei, meu Deus, que cidadezinha humilde demais. Eu olhei e fui olhar o foro, dava 2 salas dessa aqui. O foro tinha uma sala do juiz, uma sala era o cartório penal e civil. Fui na sala dos advogados, falei, meu Deus, que pobreza, eu olhei os códigos, tudo velho, sabe, tudo sem, ninguém dá biblioteca para ninguém, não tinha sala dos advogados, tinha só uma salinha que os advogados usavam. Eu falei, bom, agora aí que tem que ser como é que eu vou fazer para um juiz que não tem livro para leitura, fazer uma ação, e vou dar doutrina para o juiz, ele não vai achar livro para achar, o que eu estou falando. Eu olhei bem assim... Falei, pô, não tem livro nenhum de família, Orlando Gomes, falava, olhei, falei, bom, vamos fazer o seguinte, vamos fazer lá, mas o problema é o seguinte, eu vou ligar para o professor Antônio Chaves, que foi quem ser meu professor na São Francisco. Eu falei, professor Antônio Chaves, eu fui impropriar, não tem livro seu, o senhor tem direito de sucessões, o senhor tem direito do autor, o senhor falou sobre direito de imagem no livro tal. O senhor não quer me dar uns livros desses para mim doar? O senhor quer me doar para a biblioteca? Não falei que era uma pobreza imensa. Você me dá uns livros. Ele liga para a editora e fala, ó, Oliver, manda por Oliver direito de sucessão, manda direito civil, da Buchasca era 4 pequenininho, manda alguma coisa, depois eu me viro. Me deu. Aí eu tinha ido à Bahia e fui visitar Orlando Gomes na cidade Baixa, Avenida Kennedy, edifício Kennedy número 5, um dos maiores civilistas. Certo. Doutor Paulo, você aqui, que bons ventos se traz aqui. Falei, não, eu vim aqui, estou um caso aqui assim, e eu quero falar com o senhor. Eu vim te ver, conversar com o senhor um pouquinho, e queria saber se o senhor dá o direito de sucessões para mim. Falei, para que você quer? Falei, eu quero me levar para o fórum de tal, que ela não tem nada. Mas eu sabia que eu estava fazendo ação em cima da doutrina que eles davam. Sim. Então eu tinha que dar para o giz alimentar comida para eles. O passarinho não vai comer, vai morrer. Sim. Então eu peguei, eu falei para uma funcionária que eu tinha, falei, ó, despacha isso daqui, põe anônimo para o seu nome, põe o interesse da sua casa, despacha um presente para o fórum de propiar. Despachou. Quando eu chego lá, já achei os livros tudo exposto. Fundamentei. Venho abrir inventário negativo, tal. Por quê? E eu tinha que ter um fundamento. Se eu não tinha bens para deixar, se ele foi morto, como é que eu vou poder falar que eu quero um alvará? Eu queria um alvará porque ela foi falar com o prefeito, ganhou o prefeito, para dar um pedacinho de terra para poder fazer o museu de Lampião. E eu queria um alvará para, sendo ela a sucessora de natural de Lampião, pudesse fazer a apreensão de uma arma, de uma foice, de alguma coisa que o Lampião tinha, das armas, de espingarda. E colocar no museu. O juiz pega e deu a liminar, nomeia ela inventariante negativo, nomeia e dá a permissão. Agora ele falou, doutor, eu não sei como é que vai ficar, vai ter que falar com o procurador da Fazenda se não tem dívida, eu sei que não tem. Mas quem que vai falar? O nosso procurador atualmente é do lado de lá na Bahia, que ele está acumulando, e lá não tem também. Então eu cheguei no cara do cartório e falei, eu sei que só tem um telefone, você liga a cobrar para mim e fala, doutor, vem que já está definido, não precisa falar nada para você não se complicar. Eu falei, tá bom. Eu entro, o juiz pega, nomeia, aí eu pedi, manifeste a Fazenda Municipal, a Fazenda Nacional e a Fazenda Estadual. Nem tem interesse, nenhum interesse, mas teve um despacho sensacional. Ele chega para mim e fala, doutor Paulo, o da Fazenda manifestou assim, da Fazenda Estadual, nada a indeferir, nada e não há débito. Concordou e falou que nada indeferir da herdeira. Pô, a palavra herdeira. Quando ele falou, vem, eu vou tomar meu avião e vamos para lá. Quando eu chego lá, tudo pronto como eu queria. Bacana. Tomei ciência, deixo de recorrer, porque eles falam que não é recorrer também, deixo de recorrer. Falei, tira a cópia de tudo para mim, depois faz uma certidão, isso fica aí com você. Eu falei, você despacha para mim, por favor, tira uma certidão e me dá. Vim embora com tudo. Quando chegou a certidão, eu falei, agora traga a tua mãe para São Paulo, que ela vai tirar a identidade. Como assim? Você não queria o nome de pai e de mãe? Tá aqui, é o despacho do juiz que reconheceu.
Para que eu fazer investigação de paternidade? Eu abri o inventário negativo e armei. Tudo mal entrou. Eu cheguei na certidão, peguei um amigo delegado de São Paulo, falei, dá para fazer essa identidade? Ela não tem pai nem mãe, olha aqui o nome dos pais, está aqui. Ah, não deu outra. Ele ligou por minha conta, fui com ela no DEIC, sujou o dedo dela, blá, blá, hoje tem identidade. Então hoje é Maria Expedita Ferreira Nunes, que era o Lampião. É filha de Maria Dé dos Santos e Virgílio Ferreira. Ele foi uma coisa. Aí depois, para receber direitos autorais, eu fui em cima de uma saída que me conhecia do cinema, dos processos. Eu cheguei, Aníbal, você vai me dar direito autoral. Como assim? Pô, o que é? Eu falei, você não fez Lampião Rei do Cangaço? Eu tô com a filha. Como assim eles têm filho? Você quer? Vou te mostrar. Mostrei. O que eu vou fazer, Paulo? Você vai brigar comigo agora? Não vou brigar com você. Você dá qualquer negócio. Eu preciso de um documento que é você que conheceu o direito de imagem deles. E porque você usou fotografia. Você vai me dar. Ah, tá bom, 20 mil. Aquela, não sei se era, mudou a moeda, né? 20 mil. Tá bom, 20 mil. Vera, vem aqui. Vem para São Paulo. Por quê? Porque você vai receber o dinheiro do seu avô para tua mãe, herdeira de Lampião. Nossa, que bacana. Baseado nisso, eu fui para cima dos Trapalhões, porque o Massaíne reconheceu, eu fui quando os Trapalhões. Lampião, eu quero dinheiro. Como assim? Você não vai mais pôr na Globo, vai acabar essa farra de vocês. Certo. Como assim? Tá aqui, ó. Nome dela, Massaíne já pagou, certidão tá aqui, identidade tá aqui. Quando você vai pagar, não. Houve outro acordo, ninguém quis briga. Certo. Então, são algumas coisas que a gente tem de história que vira folclore, mas é verdade. Isso daí a gente tem que colocar num livro aqui também. Ah, pode, porque não é verdade, eu tenho as peças para mostrar. Entendeu? Então, são coisas que são super verdadeiras. Eu tenho violação de sepultura na gestão Setúbal, Aurélio Araújo, secretário de obras. Logo depois, o Sampaio Dória, que era cabeça da Câmara, me indicou para a funerária. E um dia, eu estava em casa, me avisaram, ó, vai na Consolação, porque o Jaime Augusto Lopes, hoje falecido, que era superintendente, Oliver, você vai lá porque está acontecendo alguma coisa assim, 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 assim. Discos lixeiros pegaram um caixão jogado na rua, perto das flores de cultura do Araçá, e tem isso. Bom, eu fui lá ver. Na verdade, o cigarrista era um cara que estava muito mal de cabeça. O cigarrista era o apelido dele, hoje é falecido. O cigarrista, eu defendi ele. O cigarrista, ele desesperado. Eu defendi porque eu também já tinha saído da funerária, acabou a gestão. Quando estourou a bomba, ele veio me procurando. Ele falou, melhor é o senhor sabe tudo, o senhor me defenda. Então, não tinha empecilho nenhum com o governo. Eu peguei a ação do cigarrista, caiu na 11ª Vera, um excelente juiz. E isso, ele inclusive chamou o professor Paulo Zé da Costa, já falecido também, que foi professor dele. Professor, estou com um processo aqui, o advogado só deve até conhecer, violação de cadáver, de sepultura. O dia da audiência final ele apareceu. Doutor professor Paulo Zé da Costa vai assistir o senhor fazer audiência. Pode? Eu falei, pode, lógico, aqui não pode. Ele me deu aula na PUC, no pós-graduação. Pode. Ele sentou, ficou ali me vendo. E ele começou a contar. Ele teve emocional, a filha dele faleceu. Na entrada do cemitério do Araçá, do Araçá, tem a capela lá na frente. Sim. As clínicas estão aqui. Você entra no primeiro portão, tem um túmulo Médici. Não é o Médici, mas é a família igualzinha. E tem uns túmulos de ciganos que eles fazem festa no dia de aniversário da morte dos caras. Fazem festa lá, tem tudo de mármore branco, bonita coisa para se ver. Ele estava no túmulo, chegava o túmulo dele. Ele não deixou ninguém pôr. Às vezes ele podia pedir para exumar, para fazer tudo direitinho. Não, ele vai lá, ele quebra o túmulo, ele tira os ossos da filha dele, ele mexe o corpo da filha dele. Porém, ele violou a sepultura e não mexeu porque ele tinha que exumar. A mulher dele estava morrendo, ele queria que a mulher entrasse no mesma gaveta da filha. Nossa, e ele piradinho. Toca passar por exame médico e tentar salvar essa situação. Bom, final das contas, veio o administrador do cemitério, José Oliveira, que foi do Consolação também, foi presente depois, contou da situação dele, e no final ele foi absolvido. O promotor era Valdir Snick, que escrevia sobre entorpecente. Valdir Snick não recorreu. Falou, Paulo, olha, não vou recorrer não, é justo, mas você contou, você soube explorar bem a emoção do sujeito e a situação médica do sujeito. Porque senão ia tocar-lhe o ferro, certo? Sim, tá certo? Mas ele teve a favor dele tinha que ele queria pôr a mulher no mesmo leito da filha.
Ele não queria com ninguém do cemitério, os coveiros, fosse exumar o cadáver. Então é umas coisas meio loucas, entendeu? Então há coisas assim diferentes pro direito, entendeu? Então eu lembro que eu tive no escritório o Luiz Pereira do Palmeiras, teve aquele do Corinthians, o Risadinha, que foi, eu esqueci o nome dele, que foi administrador do Pacaembu, teve o caso da Aldine Mille. Né? Tá, me permite, a gente tem bastante, só que o programa já está se encerrando. Espero que você venha outras vezes aí nos brindar. JK aí, né? Exatamente, é verdade. Né? Então tá, eu tenho que agradecer aí o teu livro aí da não é meu, esse livro aí é da Comissão da Verdade, que apurou a morte de Juscelino Kubitschek. E eu era uma das pessoas que tinha tomado eu tomei naquele hoje por uma circunstância, eu não quis dirigir mais e eu entrei. E eu fiquei sentado bem atrás do motorista, 2 bancos, mas eu fiquei de pé, o calor era demais, ia comprido, 6 horas, muito sol. E eu estava com um médico do lado, quando de repente um carro entra e atravessa. Eu falei, que cara louco! E aí eu vi quando o carro entra, ele bate no guarda-raio e vai bater de frente com o caminhão que vinha do outro lado. Caminhão de Lages, que tombou o cavalo e ficou. E nós corremos para ver que dava para salvar. Quando eu chego lá, eu pego um livro, que eu vi o carro com a mão ali, mas tudo lataria no rosto, terno listadinho preto, e eu fui ver a Juscelino. Eu falei, será que a Juscelino? Eu olhei ao insigne brasileiro para que tome conhecimento da sua personalidade, as folhas 35 do livro tal. Quando eu olho aquilo, eu falei, esse livro vai ficar comigo. Vai ficar comigo. Fiquei com esse livro, mas quando eu estava no Hotel Serrador, no Rio de Janeiro, ia fazer uma audiência na segunda-feira, passou na televisão aquele que saiu, que declama a Bíblia na televisão, como chama antes? Cid Moreira. O Cid Moreira. O Cid Moreira fala assim, um amigo do presidente Romano, Dr. Romano, reconheceu a fatalidade. Eu estou aqui comendo no segundo andar, que mentiroso, eu falei. Não tinha ninguém, eu desmenti assim no grito, falando, todo mundo estava jantando para minha cara. O que eu tenho que fazer? Eu falei, espera um pouquinho, vou dizer que fui eu, você não vai se não fui. Eu pego o subo, vou no meu quarto e trago o livro que ele ganhou com o telefone, porque eu liguei várias vezes da estrada. Certo. E a dona Sara falou, não vou atender o senhor, o mordomo falou, não vai te atender porque ele foi morto 3 vezes esse ano. Eu falei, bom, eu vou ficar no Hotel Serrador, estou vindo para uma audiência, se quiser a senhora me ligue. Eu estou com um livro, mas eu falei com o cara, não deram bola. Quando eu estou, depois que eu falei aquilo dentro do hotel, 1h30 da manhã, o teleporteiro, doutor Paulo, pois não, o senhor quer descer? Eu falei, como que é? Tem um senhor aqui, eu falei, quem é que está embaixo? Vitor Nunes Leal. Eu falei, ex-ministro do Supremo Tribunal Federal e foi chefe da Casa Civil. Vitor Nunes Leal e Evandro Lins e Silva. Eu falei, 2 ex-ministros do Supremo. Estavam lá. Eu disse, doutor Paulo, senhor, eu sou o ministro Sérgio Vitor Leal, fui do Supremo. Nós 2 estamos sabendo que o senhor foi a pessoa. Agora soubemos que o senhor estava aqui, porque a dona Sara falou que o senhor ligou e ela não quis te atender. Ela gostaria muito que o senhor fosse no funeral amanhã, não vai ter audiência. Não se preocupe, é feriado nacional. Pela morte, luto fechado. Eu vou vir buscar o senhor com um carro aqui, um carro preto assim, bem governo, vou me buscar, me levou na casa da Manchete, na rua do Russell, e quando eu chego lá, e por a coincidência chegava o Faria Lima, que era primo de aquele que morreu nosso aqui também, que era o governador do Rio de Janeiro. Todo mundo, ao invés de ver o governador que está chegando, não, quando viram o ministro descer comigo, todo mundo em cima de mim. Virou a imprensa inteira. Eu lembro que eu falei hoje, Raio Itatiaia de Belo Horizonte vai falar diretamente com a pessoa que tentou socorrer. Falei, o ministro, por favor, deixa ele falar com a dona Sara, por favor, vai me tirando. Me levou. Quando ela viu o livro, eu falei, o ministro que pediu para trazer, eu não ia entregar esse livro. Estou entregando para a senhora ter certeza que fui eu que liguei para a senhora. Nossa, aí ela começou a chorar, as 2 filhas começaram a chorar, me abraçou, foi um prazer, o senhor desculpa, tal. Aí é longo, aí é uma história longa isso daí também. Aí fui em todos os jornais do Brasil, saí primeira capa, Jornal do Brasil, Globo, Brasília, tudo, eu tenho tudo, tenho um material enorme guardado. Mas é coisas que acontecem, né? Não, bacana. E aí eu fui chamado na verdade 2 vezes, fui chamado no fórum por precatório em São Paulo, no caso de lá, fui chamado no Fórum do Rio de Janeiro,
a precatória me ouviu na Federal de São Paulo, e até a juíza fala no outro livro que eu tenho vários, tudo que escreveu de Juscelino eu entro. Então ela falou assim, esse advogado, depois de 30 anos, ele fala a mesma coisa, não cai numa vírgula. Ele falou, não é verdade, eles podem falar que bateu, mas não bateu, porque esse é o único que lembra de tudo. Ele está detalhado, até os risquinhos que estavam no carro, que eu fazia muito acidente. Então, memória é fantástica. Ele falou assim, pô, eu falei, isso aqui é olho de gato. É aquele gato, o carro entrou aqui, levou o olho de gato para lá. Quando ele bateu o olho de gato, riscou aqueles bolinhas, né? Sim. Riscou, ficou, eu contei, eu sou detalhista nessas horas. Não fala, desculpa a expressão, merda. Não fala, que eu já te olhei bem. O Marco ficou olhando pra caralho, ficou olhando. Marco, se você não é aquela que nós estamos em tal lugar, puxa vida. Tá certo. Doutor Paulo, muito obrigado, viu? Então a próxima, se você quiser, tá às ordens. Tá bom, obrigado mesmo. Nada, obrigado por tudo. Agradeço a vocês pela paciência e espero que para meus colegas advogados essa reflexão e o juízo de valor, que nós somos o primeiro juiz da causa. Tem que saber analisar o que você vai pôr no papel. Depois, não consigo tirar pensão, não consigo não sei o quê. Bora, faz um levantamento de tudo quando você vai entrar com uma briga. Eu tenho cada briga assim de marido e mulher que é brincadeira, não. Mas eu demoro, não, você vai pegar isso. Tem isso, me traz. Então eu vou ver, eu vou cuidar das provas, porque eu tenho que fazer um histórico das provas, aonde que estourou o pino, para depois começar a fazer da fundamentação. Verdade. Depois diga, meu advogado não acha a pensão que eu queria. Porque pegar caixão de defunto indo para enterrar é difícil, você não vai ver nada. Agora, se você pega do início, a pessoa tiver paciência, sabe que tem que juntar documento, tem que saber depoimento, isso é tudo. Então os advogados de hoje, infelizmente, não sou contra a tecnologia moderna hoje não, mas eu fui de pegar livro, pegar detalhes, vírgula errada, português, isso não é advogado, deu para você assinar, mas não é advogado feito. Não fez porque tem muito erro, entendeu? Então você tem hora que você tem que se pegar na fatalidade. A fatalidade é que dá vitória, senão você está estrepado. Estou às ordens. Parabéns a vocês todos, felicidades. Se Deus permitir, nos encontraremos nesse mesmo canal uma outra oportunidade. Muito obrigado. Perfeito. Internautas, com os agradecimentos a esse grande advogado Paulo Oliver, nós finalizamos mais um Gestão Executiva. Grande abraço e até a próxima.